Salve, salve rapaziada, eu sou o Victor Salles do canal Doses de Reflexão e eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre um tema muito importante, muito pertinente. Ontem, foi segunda-feira, eu tentei postar um vídeo aqui no canal e o YouTube me barrou várias vezes. Me barrou 4 vezes eu tentando postar esse vídeo e o YouTube não quis aceitar de forma alguma, rejeitou. Então eu decidi eu mesmo trazer esse assunto aqui novamente para vocês. Uma coisa importante para introduzir o assunto que eu vou falar é sobre a liberdade em Cristo. A Bíblia fala aqui em João 8:34 que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas ela diz em João 8:36: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho, ele traz libertação, ele traz liberdade para a alma, liberdade para o psicológico, liberdade espiritual, liberdade física muitas vezes. Mas o que tem acontecido hoje é o contrário. Ao invés das pessoas permanecerem libertas, a igreja, a religião falsa, tem sido uma forma de prender as pessoas. E eu posso provar isso com um exemplo: os dízimos e as ofertas. O cristão, ele é um contribuinte. O cristão, ele contribui com a obra local, porque ele foi alcançado por aquela obra. Então ele, por gratidão a Deus e por amor ao próximo, ele contribui. Só que esses meios de contribuição têm sido formas de prender as pessoas. Têm sido formas de prender as pessoas. Quando alguém não dizima, ou não pode, ou acha que não deve, porque está financiando o crescimento financeiro de um falso profeta, eles começam a tentar te destruir, tentar denegrir a tua imagem. Eles começam a dizer que você não é crente, que você não vai ser salvo, que você é ladrão. E eu lembro de uma frase do missionário Haney, do Ministério Estratagema de Deus, em que ele diz assim: eles dizem que os que não dão dízimo é ladrão, e os que roubam os que dão dízimo, o que são? Então eles começam a dizer ali pra ti que se tu não der o dízimo, tu vai gastar na farmácia, vai gastar no mecânico, vai gastar no hospital, o devorador vai te pegar, o demônio vai te pegar. E essa, na verdade, é uma estratégia, é o medo. Eles usam o medo para tentar prender as pessoas. E ao invés delas conhecerem a verdade libertadora de Cristo, elas acabam se tornando escravas da mentira, escravas do pecado. Eu, aos meus 15 anos, hoje eu tenho 24, eu comecei a pregar a palavra. Eu conheci a Cristo aos 14, e ali com 15 anos eu comecei a pregar a palavra, comecei a pregar o Evangelho. E um tempo depois, já com os meus 23 anos, eu estava congregando em uma igreja evangélica e estava pregando, estava dando aula na escola dominical. E eu comecei a ser atacado de várias formas. Mas eu só era atacado porque eu não me rendia ao sistema. Eu não me rendia às mentiras, à hipocrisia do meio gospel. E eu lembro que começaram a atacar de várias formas a mim, a minha esposa, de várias formas, dizendo que nós não éramos cristãos, dizendo que nós não servíamos a Deus. Minha esposa por várias vezes chorou devido aos ataques. Comecei a ser alvo de falsos pastores, de falsos profetas. Então, quando você não aceita ir, com a manada, é claro que você vai ser perseguido. E por várias vezes eu fui atacado. Eu lembro de uma vez que claramente o líder
da igreja atacou a mim e atacou a minha esposa. Tinha uma tia da minha esposa que ela não via há 13 anos. E a minha esposa faltou um culto apenas para receber a sua tia que não via há muito tempo. E eu lembro que ela faltou aquele culto e no outro culto nós estávamos presentes. E ele disse assim: olha, tem gente aqui nessa igreja que troca Deus por qualquer coisa. Troca Deus pela tia que chegou de viagem. E todas as informações que ele usou durante a pregação, entre aspas, porque não era um ataque pessoal, batiam exatamente com o que estava acontecendo. E eu educadamente, após o culto, convidei o homem para conversar e falei sobre o assunto. Eu disse: olha, eu percebi o que você disse, eu não concordo. Minha esposa, ela não via sua tia há muito tempo. Eu acredito que foi irracional da sua parte nos atacar dessa forma. Imediatamente ele começou a gritar comigo, dizer que eu não era capaz, que eu nunca seria um líder, que eu nunca seria um pastor. E eu falei de forma educada, mas a forma como ele me respondeu foi de uma forma abrupta, bruta, demoníaca. E eu simplesmente me retirei. Algum tempo após, ele foi na minha casa, me pediu perdão e tudo, eu perdoei. Continuei congregando. Afinal de contas, tinha uma obra ali, né? Tinha a obra de Deus para me fazer. E não era porque um homem era errado nas suas atitudes, porque falhos todos somos, que eu ia abandonar. Então eu decidi que eu ia continuar. Eu ia continuar ali. Passado algum tempo, um irmão meu, mais novo, com apenas 20 anos, faleceu. E nesta época, a minha mãe, que não é crente, ela é uma mulher que odeia cristãos, mas é natural. Não estou criticando ela, estou apenas contextualizando a história para você entender. E ali ela foi, ele a palavra, e aqui abre outro parênteses. Tem muitos homens que estão sendo comissionados para cargos eclesiásticos, não porque eles são capacitados, mas porque há um grande interesse por renda. Então, igrejas têm que ser abertas. Mas o que acontece é que não tem obreiros preparados para isso. Então eles acabam colocando quem for. Às vezes é até um obreiro que não quer ser liderado, eles acabam colocando, acabam enviando, não porque ele é capaz, mas porque eles querem abrir congregações, eles querem polos de arrecadamento de dízimo e de oferta. Então, como era um homem totalmente incapacitado, totalmente ignorante, sem conhecimento algum e sem noção da situação que ali estava ocorrendo, porque era um velório de um jovem, uma situação triste, uma calamidade, uma tragédia, aquele homem se dispôs a levar uma palavra. Mas a minha mãe não era crente. E ela levou a seguinte palavra: olha, ainda que a mãe esqueça do filho, eu porém não esqueço de Israel. Minha mãe, ela ficou indignada com aquela situação. Porque como ela não é uma pessoa crente, ela se sentiu atacada. E ela expulsou aquele homem de lá. E então eu pensei que ele iria entender. Afinal de contas, cristãos são perseguidos. O cristão, ele é perseguido. A teologia da prosperidade, ela distorce a mente das pessoas a ponto das pessoas acharem que o cristão nessa terra tem que ter vida perfeita. Mas a vida perfeita que o cristão tem não é aqui. A vida perfeita que o cristão tem é no reino dos céus. Jesus disse: o meu reino não é daqui. O meu reino está por vir ainda. Então, logo após, eu encontrei o mesmo, ainda no meu período de luto. O enterro foi na sexta, eu encontrei no domingo. E como minha esposa ficou muito irritada com algumas atitudes da igreja, dos irmãos e do pastor, que já estava demonstrando há muito tempo que não me queria perto dele,
que tinha inveja, que tinha raiva, que tinha, seja qual for o sentimento, que na época eu estava pregando, Deus ele estava me dando graça e eu estava numa ascensão, pela misericórdia de Deus. Estava dando aula na escola dominical, eu não aceito elogios, mas algumas pessoas elogiavam, até mesmo para ele. E ele demonstrava com os ataques pessoais, com toda a forma que ele tentava me humilhar, denegrir a minha imagem, que ele não queria mais que eu congregasse ali. E eu percebi que esse foi o momento ideal. E ele foi até a mim, minha esposa disse, olha, nesse momento que a gente sabe quem está com a gente, quem não está, não recebi nenhuma espécie de apoio, não recebemos nenhuma espécie de apoio nesse momento difícil, momento mais difícil da vida do meu marido. E então nós nos sentimos abalados por aquela situação. Mas eu tive meu período de luto. Eu ia ao culto no domingo, eu não ia desistir. Mas eu me sentia abalado pela forma como me atacaram, até logo após a morte de um ente querido. Então, ele foi onde eu estava no meu trabalho no domingo pela manhã. Eu não fui dar aula na escola dominical porque eu não estava me sentindo bem. Então eu arrumei um trabalho para fazer, para distrair a minha mente. E ali eu lembro que ele foi dizer, olha, eu não gostei das coisas que sua esposa postou, porque isso está denegrindo a imagem da igreja. Olha como é. Eles estão mais preocupados com imagem, eles estão mais preocupados em fingir ser o que não são, do que realmente ajudar aqueles que estão precisando. Os órfãos, as viúvas, os necessitados, os quebrantados, os que choram, rir com os que riem, chorar com os que choram. Eles estão mais preocupados com a imagem da igreja. Então eu fiquei irado, eu disse, olha, meu irmão acabou de falecer, você está preocupado com a imagem da igreja? É o que Cristo disse, são sepulcros caiados. Por fora são bonitos, são ornamentados, mas por dentro só tem morte, só tem miséria e só tem podridão. Então eu afirmei, olha, meu irmão morreu, você está preocupado com a imagem da igreja? Eu olhei para ele assim, ó, quer saber de uma coisa, pastor? Eu não vou mais congregar na sua igreja, não. A igreja é de Cristo, mas esse tipo de igreja, eu vou te dizer bem que é uma coisa, ela pertence a um líder. Sabe por quê? Porque já se tornou sinagoga de Satanás. São igrejas opressoras, são pastores ditadores e são ovelhas tomadas pelo medo e pela censura. Essa que é a verdade. E logo após a minha saída, continuaram tocando no meu nome constantemente, continuamente. Então após essa situação eu fiquei desanimado. Foi um erro? Foi. Foi uma falha minha? Foi. Mas eu fiquei. Fui para outra igreja, passei uma época indo, mas eu percebi coisas ali pesadas. Eu sei que muitas pessoas vêm nos comentários e dizem, ah, mas o ser humano é falho, você não pode deixar de congregar, porque toda igreja fala. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa são falhas comuns, porque a igreja não é perfeita. Outra coisa são falhas graves, heresias. Pessoas estão morrendo todos os dias nas drogas, perdidas por causa de pastores mentirosos. Pessoas estão tendo a sua dignidade destruída. Pessoas estão depressivas. Pessoas estão chegando ao suicídio, estão chegando à miséria por causa de falsos mestres, por causa de pregadores que na verdade são ditadores, por causa de uma teologia da prosperidade que diz que se você não tem dinheiro você não é servo de Deus. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na palavra? Onde que está esta teologia deturpada no Evangelho? Me responda. O que a palavra nos afirma é que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então são situações que têm acontecido. Eu fui tentar postar o vídeo sobre esse assunto, o YouTube recusou. Nem sei se esse vídeo vai ser aceito.
Mas se for aceito, eu quero pedir oração para que eu possa cada dia mais ser reerguido pelo Senhor Jesus e retomar a minha caminhada com fé, com esperança e com confiança na glória que está por vir. Então o que acontece hoje em dia é esse tipo de coisa: ditadura espiritual, mentira, distorção, fofoca. Às vezes o pastor é o primeiro a fofocar, ele recebe algo do crente, do cristão, do irmão, e ao invés de guardar para ajudar, ele é o primeiro a falar pelas costas. Então, irmãos, esse foi o motivo que me fez, sair da igreja. Mas é apenas uma situação passageira. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like. Se você tem alguma história para compartilhar, se você de repente quer conversar comigo de uma forma mais próxima, aconselhar, dar uma palavra, conversar, você pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais que vão estar na descrição. Então, meu amigo, isso daqui é uma guerra, isso daqui é um combate. A nossa reflexão todos os dias é um alimento. Nas terças e nas quintas eu vou estar aqui falando com você, pessoa que já foi rejeitada, que já foi perseguida, ou às vezes não foi, mas se sente condoída quando uma situação dessa acontece. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, sou um pecador, mas estou aqui, junto com todos aqueles que têm interesse em mudar essa situação. Paz, estamos juntos, até quinta-feira, conto com vocês.